Oi, gente, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Falando sobre a Palavra. E o tema de hoje é tatatã, como colocar a palavra em prática fora da igreja. Porque praticar a palavra na igreja é fácil. O difícil é praticar no ambiente externo. Estamos aqui no programa hoje, eu, Fauner. Pastor Diego, Tiago, Felipe, não tem João. E aí, hoje esse é o nosso tema. É uma coisa que a gente vê muito, né? As pessoas, elas têm duas faces. Então, em um lugar ela é uma pessoa, em outro lugar ela é outra pessoa. Isso acontece também no meio cristão. Às vezes, a pessoa é uma ótima pessoa dentro da igreja, mas na sua casa, no seu trabalho, ela acaba não tendo a mesma conduta que ela tem dentro da igreja. E isso é algo muito preocupante, né? Porque é sinal que a pessoa ela não vive o evangelho. Ela vive uma mentira, né? Ela é uma mentira, porque não adianta você ser crente só na igreja, né? Porque senão, se você é crente só na igreja, você não é crente no mundo e também não vai ser crente no céu. O famoso crente 3M, né? Aquele tripla face. Né? E vai, Exatamente. vai que cola, né? Você gruda ele na igreja, vai que cola, colou. Gruda ele no mundo, vai que cola, colou. Mas que, na verdade, a Bíblia nos ensina, na verdade, que nossa conduta, ela é consequência, né? Sim, Nossa conduta é sempre uma consequência, porque a transformação do Espírito em nós sempre é de dentro para fora. Quando você vê alguém, por exemplo, que sofreu traumas, ela tem um comportamento de acordo com aquilo que ela sofreu. Então, assim, é sempre aquilo que está dentro de você, as suas intenções, aquilo que você foi formado, que se transforma em atitude, em comportamento. Então, quando você vê alguém que fala assim, é crente, mas não é bem assim, é que na verdade lá dentro nunca foi. Ou já foi e largou mão. sim. Né? Então, assim, hoje, com a conduta diferente do que a palavra ensina, o interior dela não tem nada de Cristo. Pelo contrário, tudo que é contrário a Cristo. Até porque, né, o, o evangelho, ele, ele quer gerar em nós essa transformação. Só que essa transformação ela não se dá através de nós mesmos, né? Ela é algo que vem do Espírito Santo de Deus e ele começa a se trabalhar no nosso interior. Então ele começa tratando as suas dores, as suas feridas, as suas características que não deveriam estar em você, que foram impressas em você, mas não são suas, né? Algo que está em você, mas não foi Deus que colocou lá, né? Não faz parte de você. Exatamente. Então é basicamente assim, as suas sujeiras, a sua maneira de pensar, e o mais legal de tudo é que até a nossa maneira de pensar, o Espírito Santo ele molda, né? Olha, esse pensamento não é seu. Olha esse pensamento. Olha lá. Por que você está pensando dessa forma? Né? A nossa maneira de agir. Por que você age desse jeito? Por que você é tão nervoso assim? E quando você vai olhar, você fala, realmente, por que eu tenho um pavio tão curto dessa forma? E o Espírito Santo ele vem trabalhando no interior do ser humano dessa forma, né? Não é não, Thiago? É isso aí, exatamente. Tipo, bom, eu comecei a ter essas experiências, tipo, fazer um ano já, mas quando você começa a caminhar, que você começa a se aproximar de Deus e do Espírito e buscar mais, você começa a ter realmente, ele solta esses questionamentos quando você faz, tipo, o que você fez aquilo? Você faz um negócio e chega e fala, ei, mano, não tá certo isso aí não, mano. Aí ele fala, por que você fez aquilo? Por que você se irritou com um negócio tão besta, sabe? Por que você falou algo no impulso, sabe? Quando ele solta, assim, que não deveria falar. E aí, tipo, você começa a se questionar também, sabe? E aí você começa a ir tirando. Tipo, tem coisa que tá enraizada que não deveria estar enraizada, né? Mas é que eu não sei muito o que falar, porque eu tô aqui também pra aprender mais, né? Que eu tô. Mas pelo que eu tive até então foi isso, sabe? Tipo, a maneira de pensar e de falar foi uma das coisas que ele tem tratado bastante comigo recentemente, você citou, sabe? Tipo, vi uns pensamentos nada a ver também, mano.
Só como eu fui vendo e aprendendo as coisas aqui durante os cultos e as aulas, eu fui começando a pegar o norte, entendeu? Pegar a direção. É, O que você vai fazer? Vem um pensamento ruim. O que você o que que eu faço? Tipo, aí você repreende, leva cativo a Jesus Cristo, e aí segue, entendeu? Onde estudo bíblico e culto e tal, discipulado, é nas coisas mais simples, né? Porque tem gente que pensa assim, nossa, eu pensei em pecado, agora eu vou pro inferno, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Então, conforme você vai recebendo e você vai vivendo a palavra parte a parte, porque assim, não tem como você viver toda a palavra de uma vez só. Você vai conhecer e vai, não, agora, não, não. Porque na verdade também existe um estereótipo cristão que todo mundo queria, mas não queria porque espera do cristão, mas queria para acusar o cristão, né? Então o cara acabou de aceitar Jesus, tem 6 meses na igreja, ué, mas você não é crente? É, poxa, velho, caramba, né? Qual o tamanho da Bíblia? O cara nem terminou direito 3 livros, né? Mal sabe o que é evangelho direito. O Espírito Santo está tratando coisa nele ainda, então assim, o mundo gosta de apontar o dedo, as pessoas gostam de apontar o dedo, ué, mas você não é crente? Eu sou crente, não estou, assim, eu estou fadado a errar igual você. A diferença é que eu sempre vou buscar não errar. Eu vou buscar sempre fazer igual Jesus ensinou. Porque quando a gente vê na Bíblia a lei antiga, para ser bem simplista, Deus queria imprimir nas pessoas, no povo de Israel, uma forma de conduta, mas que, que fosse proposital, que eles fosse consciente. Eles vão tomar aquela atitude porque eles mudaram por dentro. Então essa é a ideia da lei. Só que eles não fizeram isso, eles começaram só a fazer só o aparente, que é exatamente o que o crente 3M, o meia boca, faz no mundo. Ele faz aquilo que é aparente. Mas as coisas menores, digamos, os pormenores, ele deixa de mão. Então você vê que Jesus, quando ele veio, ele fala sobre a lei, ele fala assim, ó, eu porém vos digo, ou seja, assim, peraí que eu vou explicar direitinho, vocês não entenderam, né? Eram 613 mandamentos, Jesus só colocou em 2. Você lembra quais são? Lembra? Então tá bom. Amar Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo, né? Simplificando. Então, assim, é para você mudar a forma de você agir por dentro. Então, como é que você recebe uma crítica? Porque as pessoas vão achar melhor como crítica, a gente conhece como exortação, né? Alguém tá na igreja, vê sua conduta e fala assim, foda, cara, você tá vacilando, tá errado, o que você tá fazendo aí tá errado. Não foi nada, o pessoal caiu um lenço ali, né? Você tá errado. Aí tem gente que recebe isso, já fica bravo, chateado, quer morrer. Não, mas a gente conhece o que o Espírito Santo quer fazer em nós, é usar a palavra e usar as pessoas também. E é bom, às vezes o cara tá assistindo a gente aí, ele é um crente de 3M, aí os caras começam a apontar dedo pra ele, e é até uma boa uma forma de ele observar melhor a conduta dele, né? Mas pera, será que o pessoal tá falando é verdade? Ou será que não é? Né? Começar a se corrigir, porque Jesus, para as pessoas, é o Jesus em mim. É o legal assim, Deus poderia ter mandado os anjos pregarem o evangelho. Porque os anjos são ministradores, eles são ministros, eles são as labaredas de fogo, eles são os mensageiros, eles são zica, os anjos são muito zica. Ele poderia falar assim, ó, agora os anjos, agora eu morri, ressuscitei, estou indo para o céu, os anjos vão mandar ver aí, mas não. Ele botou o homem para pregar para o homem. Aí você fala, mas um homem pecador vai pregar para um outro pecador? Que sentido tem nisso? O maior sentido disso é a experiência que o cara viveu através do evangelho. Porque você não vai, se você pregar para ele só o que você ouviu falar, tá errado. Você tem que pregar para ele aquilo que você viveu. Como Pedro fala assim, como nós vamos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos? Né? Então, assim, é eu pregar o que eu vivo. Então, se você não vive, não tem como você pregar. Se você não vive, tem que você falar, eu sou crente, eu sou cristão. Não, você não é cristão. Né? Eu sou cristão a favor do aborto. Não é cristão. Eu sou cristão a favor da pena de morte. Não é cristão. Eu sou cristão a favor da legalização das drogas. Não é cristão. Eu sou cristão a legalização das armas. Também não é cristão. E se você conhecer direitinho como é que está escrito lá, como Jesus espera da gente, você vai ver que as coisas são muito mais profundas. Não é uma ideologia, não é defender direito de alguém, porque se a gente for defender direito no Evangelho, eu vou defender só o direito de Jesus e de Deus. É Ele uma que das morreu, né? coisas mais importantes que a gente observa é que antigamente, no Antigo Testamento, na lei de Moisés, a lei era passada oralmente. Então, a lei não era passada para os pais, dos pais para os filhos de forma
como forma de conhecimento, mas como forma de conduta de vida. Então, olha, senta aqui, deixa eu te ensinar um conhecimento, uma informação maravilhosa. Não, ó, medita na lei e tal. Tanto é que em Josué ele faz a reivindicação para Josué de novo. Ó, medita na minha lei, a lei que eu dei para Moisés, então medita nela de dia e de noite, para que faças proceder tudo quanto está naquela lei. Então, ou seja, a lei era passada oralmente, não era nem escrita, até porque papel era uma coisa que não era todo mundo que tinha, enfim. Então era passada oralmente, tipo pro filho, ó, meu, medita na lei. Tanto é que o menino, quando ia fazer o bar mitzvah, ele já sabia na ponta da língua, né? Porque era passado para ele oralmente ali, e o pai ficava inculcando. E o próprio Deuteronômio fala, né? Que era para inculca essa palavra, essa lei na cabeça dos seus filhos. Ou seja, é uma coisa que era falada constantemente. Meu, sabe aqueles ditados que as nossas mães falam pra gente? Os ditados que ficam na nossa cabeça ecoando, né? O resto da vida, pimenta nos olhos dos outros é refresco, sabe? É mais ou menos isso. Porque esses ditados que as mães falam para nós, na verdade, são ensinamentos que, se você observar, na maioria desses ditados tem fundamentos, princípios espirituais, né? Então, pimenta nos olhos dos outros é refresco, não faça para os outros o que você não quer para você, e essas coisas todas. Então, a lei não era passada de forma, filho, toma aqui um documento, aí tá lá o documento escrito, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Não, era uma... Por que que você ficou aquele negócio ficou na cabeça? Porque a mãe ficava falando o tempo todo, né? Ah, mas todo mundo vai, você não é todo mundo. Aí ficou aquele negócio, Pensei passou, nisso. fica lá. Então era exatamente o que os judeus faziam, né? E aí a gente vai para uma outra questão, justamente para que o comportamento, aquela palavra não estivesse escrita, tá, já li, tá escrito, não, aquela palavra estivesse dentro deles e aquela palavra transformasse o interior a ponto de aflorar, de resplandecer no comportamento deles. E tanto é que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ouvir de maneira que ela entre dentro e muda o caráter, o comportamento. Em contrapartida, a gente observa que o mundo muitas vezes quer questionar e quer apontar o dedo, mas quem é o mundo para ditar o mundo não tem padrão nenhum. Quem é o mundo para dizer, não, você não era crente, não sei o quê? Na verdade, eles fazem isso porque eles esperam, entre aspas, uma conduta diferente do que os outros têm. Mas na verdade, o mundo não tem padrão nenhum, não tem padrão moral, nem ético, nem nada. Então eles tem caras aí que é muito bem sucedido financeiramente, profissionalmente, mas já está no oitavo, sexto, sétimo casamento. Então, o que que ele pode dizer sobre casamento? Porque tem muita gente que nem casado é e quer ensinar sobre casamento. Tem gente que nem prosperou e quer ensinar sobre vida financeira, quer falar o método não sei o que, não sei o que. Tem gente que nem filho tem, é filho de bicho e quer ensinar como se cuida de uma criança. Então, o mundo não tem moral alguma para dizer, né? Se é uma mãe, ainda que esteja no mundo, não tenha Cristo, mas se é uma mãe que se percebe comportamentos, ela ensina tal, aí são coisas que você pode sentar, observar e reter o que é bom. Mas, em contrapartida, você observa que um cristão, ele prega muito mais com aquilo que ele faz, com aquilo que não é uma coisa forçada, o jargão, tipo, ele tá amarrado, essas coisas. Não, é o comportamento dele, é o jeito dele ser. Não é um, um, um personagem que ele cria, não, vou criar um personagem para as pessoas verem que eu sou de Deus. Não, é o jeito dele. Ele faz as piadas, ele brinca, ele tá ali, é ele. E daquele jeito ele ministra o coração das pessoas. Então, isso tem muito mais a ver do que apenas o conhecimento, porque o conhecimento ele é nulo quando, né, quando você pega ele e fala, nossa, eu fiz tantos anos de teologia, fiz tantos anos de não sei o quê, né, e aí chega lá e não
isso tudo é uma professora que se formou em pedagogia, fez pós, se especializou, mas ela só vai aprender de fato quando ela chegar na sala de aula e pegar aquele monte de criança, 40 alunos, 30 alunos e falar assim, né? Que durante muitos anos atrás, tinha muitos professores que nem não tinham pedagogia, porque a faculdade antigamente era muito mais difícil de acessar do que hoje. Hoje é fácil, mas antigamente não, e tiveram muitos professores que nem pedagogia tiveram. Tinha um outro curso, né? Era Eu um não outro, lembro agora. Magistério. e aí era um curso, não era nem faculdade. E davam aulas assim, porque, meu, era outra coisa. E aí pegava pessoas que acabaram de se formar. Então, trocando em miúdos, você tem um pastor simplesinho ou um irmãozinho, vai, que simples, que conhece da Bíblia, que pratica, que vive a sua vida piedosa, e um outro que acabou de sair do curso de teologia, e você vê diferenças discrepantes, assim, horrível, entre o chão e o teto, né? E que o cara tem uma vida simples, mas ele aflora Jesus, assim, ele exala Jesus de uma forma muito mais do que aquele que saiu do curso de teologia, que muitas vezes está confirmado muito mais no conhecimento que ele recebeu do que na vida do Espírito mesmo, né? E essa do mundo apontar o dedo também é uma forma de tentar. É porque se incomoda, né? Porque o diferente ele causa incômodo. Então o cara tem um estilo de vida, ele é pegador. É famoso pegador. Aí ele conhece um outro cara que é feliz da vida e não pega ninguém. Eu não preciso disso. Não, mas não preciso disso. Então, um dia eu caso e eu pego minha esposa, né? E é isso, acusa o cara, isso cria um incômodo no cara. Poxa, mas é que. Porque o ser humano ele gosta de achar a justificativa do erro dele no erro do outro, né? Uma coisa que é até pregada politicamente aí, mas assim, eu errei, mas o Fowler faz a mesma coisa, faz mais do que eu, então assim, o meu é até menor que o do Fowler. Como se Deus estivesse preocupado com o Fowler quando ele fala comigo, né? Quando Jesus falava lá com os discípulos, ele falou que João não morreria de forma muito violenta, né, e tal, simplificando o negócio. E aí Pedro olha aquilo e fala assim, meu, como assim? Sei que, tal. Aí Jesus fala, meu, tô falando com você não, velho, eu tô falando que é aqui, ó. Então assim, o que é pessoal, né, a salvação é pessoal e a conduta é pessoal. Porque se ainda dentro da igreja, se meu irmão não faz o correto, eu vou fazer o correto. Até porque a minha conduta também vai servir para admoestar ou para exortar aquele cara. O irmãozinho tá lá fazendo diferente, fazendo errado. Se ele faz o errado porque ele não sabe, amém, ele vai aprender. Agora, se ele sabe e faz errado, a nossa conduta correta, santa, vai ter que conduzir o cara para a santificação, ou o cara Vai sair de pular perto, né? fora, né? Porque o ser humano ele se relaciona com seus semelhantes, né? Exatamente. Então o cara ele tá ali e é o que ele faz? Ele vê uma mina bonita na internet, a primeira coisa que ele quer fazer é mostrar pro próximo. E quando ele tem um cara do lado que o cara fala, mano, me mostra mais isso não. Aí a primeira, mas e aí? Você fala, não, eu não sou da pá virada, eu só não gosto. Eu só não gosto, só não quero ver. Eu tenho minha mulher em casa e tá tudo certo. E aí, isso faz com que o cara te meio que fique caçando em você algo pra te acusar, porque naquilo que ele quis, se você compartilhasse com ele, você não compartilhou. E aí, acho que tem uma pergunta que vale a pena dizer aqui, né? Para a pessoa que aceitou Jesus agora, se converteu há pouco tempo, ou para aqueles que aceitaram Jesus lá atrás, mas começaram a se converter agora. Porque às vezes acontece. O cara aceitou Jesus, mas viveu a vida dele da forma que ele achou melhor. E aí hoje ele lidar com uma realidade totalmente diferente. Ele fala, cara, eu preciso mais de Jesus. Amadureceu e tudo, ele fala, eu preciso mais de Jesus. Como que esse cara pode proceder para conhecer esta palavra e viver ela? Bom, quando a gente volta, né, pro ambiente e aceita Jesus,
Bom, o tema hoje é como praticar fora, mas assim, quando é nesse caso, o melhor é grudar na igreja, no pessoal da igreja, na comunhão. O melhor é grudar porque lá você aprende, lá você é exortado, lá você começa o que você costumava fazer no mundo, você vê que não é muito bem aqui dentro. E você começa também a ver como é de verdade aqui, né? Porque quando eu cheguei, eu tinha um pensamento, tipo, religioso, né? Tipo, o que eu aprendi foi o religioso, a religiosidade, sabe? Então, tipo, isso aqui não pode, tipo, eu vi muito esse negócio de roupa, negócio de cor de cabelo, sabe? Tipo, isso, eu achava que não podia. Tanto que uma coisa que vocês comentaram esses dias que eu realmente não sabia foi o fato de que suicida vai pro inferno, que não tá na Bíblia. Eu não sabia disso. Porque eu vou ouvir. Sabe? Tipo, mano, velho, muita coisa que você ouve lá fora que você, quando você vem, você acha que é, sabe? Você leva como uma verdade. Também, né? Eu já tenho um tempo de. Na verdade, não tem uma resposta exata. Existem não tem nem perguntas que resposta. não têm uma resposta exata, tipo, sim ou não. Ah, é pecado? Vai pro céu, vai pro inferno? Primeiro que a gente não pode dizer que quem vai. É óbvio que tem coisas que assim a gente observa e fala assim, meu, Falta um caminho, né? não É. tem como a gente falar o contrário, que essa pessoa não foi. É. Viveu a vida inteira promíscua. A não ser que nos últimos minutos ela falou assim, poxa, a pessoa se dê conta e fala assim, meu Deus, olha como eu vivi a minha vida. Poxa, acho que a minha mãezinha que orava por mim tinha razão. Poxa, Jesus, me salva aqui e tal. Mas, do contrário, Judas mesmo. A gente não tem, é inquestionável a gente não dizer que, que o fim dele não foi esse, né? Mas não é relativizar, né? Porque a palavra diz que tem lá a lista, né? Dos que não herdarão o reino de Deus, os que andam na prática e não se arrependem. Porque o grande problema, não é a pessoa pecar, né? Esse não é o grande problema. É um problema, mas não é o grande problema. O grande problema é a pessoa que peca, e que vive a vida assim, e que vive e não sai do ciclo, né? Então a pessoa vive nessa vida e ela não tem um arrependimento, não tem uma vida, não tem uma busca, né? Essa é a diferença, inclusive, de Davi e Saul, né? Então, Davi, ele quebrantava o coração e buscava a presença de Deus. Agora, a gente vê muitas vezes muitos cristãos que não praticam a palavra e que não são bom exemplo fora, porque eles saem daqui e eles criam um personagem, né? Então eles vão para fora e assim, eles não conseguem, eles são uma coisa aqui e uma outra coisa completamente diferente. Então, eles acham que, tipo, sei lá, fora você tem que ficar quadrado e não pode dar risada, não pode fazer nada, né? Você não pode. Você tem que ser uma pessoa séria para você mostrar um padrão de santidade. Você tem que ser sério, feio, né? Aquela cara, Perfeito sol. né? Aquela cara ali de pessoa fechada, fechada para um outro relacionamento, convive na sociedade para você mostrar alguma santidade, porque tem dois extremos, né? Tem aquele que se joga, não, vou no carnaval para evangelizar, mas não tem, Bota cheio de purpurina. aí volta com purpurina na cara, Cheio de né? batom aqui do. E assim, né? Não, e tem os dois extremos. Tem aquele que é aberto demais e que liberal demais, e tem aquele que é muito fechado e que tem uma postura religiosa e não santidade. A santidade é você, tanto é o próprio Jesus fala, né? Pai, eu peço que não os tire do mundo, né? Ele não pediu para tirar do mundo. Não, eu peço que o Senhor os livre lá mesmo, que eles sejam luz, né? Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Então, a luz do mundo, ó. Ou seja, como você vai ser a luz do mundo se você não estiver lá? Então, eu acho que uma das maiores lições de nós, como cristãos, assim, de estar no meio da sociedade, é você ir trabalhar,
é você cumprir os seus papéis como cidadão, ir lá trabalhar, quem pega o ônibus, pega o ônibus, sabe? Você tá ali sentado, aí chega uma senhorinha, são coisas que até antes até mesmo de a gente conhecer a Bíblia, os pais já ensinaram pra gente. Coisa Chegou uma, banal. chegou uma senhorinha ou uma mulher, minha mãe fazia eu levantar, não era nem senhorinha, uma mulher, e não podia nem ser velha, não precisava nem ser velha, mas levanta. E eu levantava e dava lugar para a mulher, porque ela falava, e sempre ensinou a respeitar, pede licença para as pessoas. Licença. Ô, que isso? As pessoas, obrigado, é? Não, pede licença. Volta aqui e pede licença. Obrigado, por favor, senhor fulano, dona fulana, sabe? Essas coisas têm um princípio, porque é um sinal de respeito. Acontece muito isso, muitas vezes. A pessoa, então, vem te pedir alguma coisa. Ah, pega ali pra mim. Não, peraí. Né? Não somos. A gente serve uns aos outros, mas o princípio básico, né? Senão ninguém é servo, ninguém é pregado de ninguém. Né? A gente serve uns aos outros sem amor. Então, esses detalhezinhos, sabe, fazem toda a diferença. Hoje, a coisa mais absurda que eu ouço é a pessoa com o cabelo branco, cheia de sabedoria para compartilhar, e a pessoa, então, você não sei o que, não sei o que. Fala, meu Deus. Né? E assim, mas pastor, que isso? É só o que não aprendeu, mas junto com isso, você percebe que tem uma falta. A pessoa olha e fala assim: não, tô no mesmo patamar. Não, não tá. Né? Você percebe pela maneira como a pessoa se expressa. Não, é senhora. Né? Eu vi um podcast esses dias. Então, como que você faz, não sei o quê? É a senhorinha de mais de quase 80 anos, cabelo branco, cheia de experiência com Deus. Não, a senhora. Você percebe junto com o que vem, o que a pessoa fala, porque o coração fala daquilo que está habituado e está cheio. Então, e são esses detalhezinhos no convívio da sociedade que também expressa e prega o evangelho. Respondendo ao que o Fowler falou na pergunta dele, eu vou muito pelo que o Thiago falou mesmo, porque a igreja é que vai te apoiar para você poder mostrar, para você poder transformar o seu comportamento. Porque a maior dificuldade do tal desigrejado é exatamente essa. Por quê? Porque quem faz a obra de transformação dentro de nós, santificação, é Espírito. Só que o resultado aplicado não é visto em mim, é visto primeiro no outro. Porque ele já fez no outro. Então, aquilo que eu tenho que passar, alguém já passou. E se aquele cara se abriu, aquela moça, seja lá quem for, se abriu e foi transformado naquela área que eu preciso ser transformado, aquilo que ele está fazendo em mim agora, eu já tenho um testemunho ali, já tem alguém que já passou por aquilo. Então eu já vejo aplicado na pessoa que está do meu lado. Então eu falo, se eu continuar nessa, se eu continuar sendo transformado, eu vou ficar assim. Vai ser legal, vai ser bom. E essa referência, quem está fora da igreja não tem. Nunca vai enxergar isso. Nunca vai ver, porque o Espírito Santo não vai te mostrar, vem cá, esse aqui é você daqui 10 anos, se você fizer o que eu estou mandando. Ele nunca vai fazer isso com você. Mas nunca. Mas você vai olhar para quem está do seu lado na igreja e você vai lembrar, nossa, mas o fulaninho ali está passando pela mesma dificuldade que eu estou passando, e olha como que ele está agora. Né? O interessante é contar o que você viu, o que você passou. Nunca é o testemunho, né, também. O testemunho também é sacanagem, né? É sempre bom contar um testemunho porque de algo que Deus fez em você, porque isso edifica demais. Vocês não fazem ideia como edifica. A pessoa pode não atingir, não ser nem o testemunho que as pessoas esperam, mas aquilo que aconteceu na vida da pessoa pode ministrar o coração de pessoas que estavam travadas em áreas da sua vida e fala assim, não, então peraí. Né? A pessoa, por exemplo, não, gastei tanto tempo de oração. Fala, eu tô com uma dificuldade de orar 10 minutos. Aí o cara fala com o testemunho que passou 2 horas orando, 3 horas orando, e Deus respondeu, e Deus se manifestou, e não sei o quê. Eu não ouço o Espírito Santo falar comigo. Eu não vivo tantas experiências. Aí houve um testemunho de uma pessoa que fala assim, nossa, eu passei 3 horas orando de joelhos, buscando a presença e tal, e Deus veio e me deu tal experiência, ele se manifestou assim, e mandou o anjo, não sei o quê. Aí a pessoa fala, então tá explicado por que eu não ouço, né? Por quê? Porque não tá pagando
Ou seja, tá mostrando o caminho, né? Tá mostrando o caminho. Tá mostrando o caminho. Então a gente observa que o convívio também da comunhão, acho que é a chave, né? Uma das chaves também para você ser transformado. E por isso que as pessoas vêm, a gente tem o hábito de falar, né? Vamos à igreja, na verdade, é porque a gente está indo de fato na comunhão, né? Então, quando a pessoa vem, ela se depara com outra realidade diferente da dela, de pessoas que já estão num nível espiritual diferente, uma caminhada diferente, né? E muitas vezes enfrentando lutas, às vezes até Piores. muito maiores do que a dela, e está de pé. E uma outra coisa para esse camarada que precisa mudar o comportamento dele é ele saber que Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Não está na Bíblia, tá? Não procurem. Não está em Provérbios. Mas assim, pensa no seguinte: a gente já falou aqui sobre um camarada que tem a experiência pessoal, que Deus faz com um, vai fazer com outro, às vezes de forma diferente. Mas saber exatamente o seguinte: quem está lá fora não é parâmetro para o meu comportamento. O meu parâmetro de comportamento é o parâmetro que Deus nos ensina pela palavra de Deus. É o que eu vou receber pela palavra, que é o meu parâmetro de comportamento. Então, por exemplo, eu estou num lugar que eu sou o único cristão, e os caras vão apontar o dedo para mim. Ótimo, isso é muito bom. Mas vão me perseguir porque eu sou crente. Ótimo, isso é muito bom. Mas eles vão me odiar porque eu sou crente. Ótimo, isso é muito bom. Porque tudo isso já está escrito na Bíblia. O próprio Jesus falou que vão nos odiar, nos perseguir, nos matar por amor a Ele. Então, se está diferente disso, o nosso comportamento é um pouco equivocado, está desalinhado. Então, assim, é óbvio que as pessoas vão nos procurar para saber como mudar. Porque quando a pessoa começa a ser quebrantada pelo Espírito, pelo comportamento, pela ação do Espírito na vida dela, ela vai nos ver como referência e vai se aproximar. Mas de uma forma geral, se o mundo está te apontando o dedo porque você faz o certo, então você não tem que se preocupar com isso. Ah, mas vão olhar para mim como? Pouco importa como vão olhar para você. Olha do jeito que quiser, o olho é dele, né? A vida é sua. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. Então Deus falou assim: você vai fazer assim. Assim é certo, assim é errado. Eu quero que você faça o certo. Você vai fazer o certo. Porque às vezes a gente fica olhando o decorrer da vida, né? A gente vai assim: nossa, mas o cara é ímpio, o cara faz errado e, entre aspas, tudo bem com ele. Só que você olha uma casca de um cara e você não sabe como é a vida dele lá dentro. E você não para pensar que a grande questão do Espírito Santo conosco não é o que as pessoas... O final não é o grande porquê. O grande porquê do Espírito Santo é a relação íntima que ele quer ter com você. Como é dentro de você. Porque o de fora, o que você vai fazer depois é consequência, não é para entender bem. O Espírito Santo não vai tratar o seu comportamento em si, porque o seu comportamento vai se transformar numa consequência. Ele vai tratar o teu interior. Tiago, esse sentimento que você está tendo aí, ó, tá errado. Porque se ele mudar o seu sentimento e a sua intenção dentro de você, o seu comportamento automaticamente será transformado. Então o Espírito Santo não está preocupado. Não é que ele não se preocupa com o que você faz, não é isso. Mas o final de todas as coisas é o resultado do que você vai deixar ou não ele fazer dentro de você. Você vai fazer o que a Bíblia manda? Então assim, cara, você está no meio de uns caras que são safados, a palavra é essa, um bando de safado, que fica lá olhando pra mulherada, falando um monte de porcaria, os caras tudo casados, juntam um grupinho e começam a falar mal da esposa. Você fala, porque a minha esposa, caramba, cala a boca, né? Porque eu acho que não é a vontade de Deus, mas seria tão bom se ele pudesse dar uns tapas na nossa cara, literalmente, né? Porque às vezes a gente usa a graça de uma forma muito errada. Às vezes não, a gente usa sempre a graça de um jeito muito errado. Porque se a ira dele fosse na hora, né? Pá! Eu acho que a gente andava melhorzinho. Porque ele deu pra gente essa questão de, cara, eu quero fazer, eu quero estar com Deus. E a gente tá usando errado. Então, assim, se você tá usando errado, muda esse comportamento, muda. Os caras estão falando mal da esposa, você não vai falar mal da sua esposa, você vai sair daquela roda. Os caras estão olhando foto de mulher, você não vai ficar naquela droga daquela roda, você vai sair daquela roda. Por que você foi embora? Ah, cara, desculpa, mas... E assim, não é pra dar desculpinha, não. Ah, não, que eu fui fazer não sei o que, não. Não, vocês estão olhando foto de mulher pelada, eu não vou olhar essas coisas, não. Ah, então você é? O que importa que eu sou, se eu não sou? É problema seu? Não é, é problema seu. Aí você fala a verdade, eu sou cristão. E se eu fizer parte de um grupo desse igual ao seu, eu tô pecando. Eu prefiro nem falar com você do que pecar.
Cara, você fala, nossa, mas você aí já é um. Não, mas é assim, poxa. É assim. Cara, se o cara quer me levar pro inferno, eu vou pregar para tentar levá-lo ao céu. Mas se o negócio dele foi pro inferno mesmo, me arrastar junto ele não vai. O, a grande, a questão da comunhão, ainda falando da comunhão, que muda, que mostra outros tipos de exemplo e padrão de comportamento diferentes, porque de uma coisa é certa, sujo se junta com sujo, né? Cara que normalmente um pornográfico, um prostituto se junta com outros. Um cara que gosta de futebol se junta com outros que gostam de falar de futebol. O cara que só gosta de musculação, de corpo e não sei o que, normalmente ele vai se juntar com pessoas que são tribos, né? Então, é, e aí só que às vezes o que que acontece? O belezão que não quer, ele quer se enturmar, né? Então ele é na igreja e tal, mas aí lá fora ele quer se enturmar, ele quer ser o legalzão e tal. Só que, cara, tem assuntos que são tão ridículos, tem papos são tão desagradáveis, né? Papos desagradáveis, assim, num nível que você fala assim, meu Deus, eu já vi tanta besteira, papo, né? E a própria Gisele já me falou também que ela falou assim, você acha papo de homem feio, né? É que você não viu o meio das mulheradas. É pior ainda, porque a mulher é escrachada e fala mesmo, né? Então, esse negócio de querer se enturmar, por isso que a gente é onde fala, né? A gente precisa na igreja, as pessoas precisam encontrar um ambiente também saudável, um ambiente que você pode falar de todas as coisas, mas ao mesmo tempo, é, os papos são do alto, né? São saudáveis, né? São coisas que edificam, que alimentam, né? Então, se a pessoa vem lá fora, vem para a igreja e encontra o mesmo papo de lá de fora dentro da igreja, fala assim, ué, o que eu estou fazendo, né? É porque as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, o apóstolo Paulo fala, né, que a boca fala do que o coração tá cheio. Então, se você ficar falando essas coisas, é porque o coração tá cheio dessas coisas, né? E eu acredito que a melhor coisa, quem está passando por esse processo, é você se abster de alguns lugares, se abster de algumas pessoas, entendeu? Para que você consiga atingir o nível daquilo que você precisa. Esses dias uma pessoa falou para mim que ela não gosta da religião evangélica porque tem muitas regras. E aí, né? Eu falei, não, mas por que você acha isso? Aí a gente foi conversando sobre o assunto, deixei ela dar o ponto de vista dela e tudo. Aí eu falei, ó, eu discordo nisso, nisso, nisso. Aí ela foi questionar, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Eu falei, então, esse é o grande problema. Porque quando você ama a Deus, você se submete. Quando você ama a Deus, fazer todo o resto é tudo muito fácil, porque não há imposto. Entendeu? É diferente a mãe do Tiago falar, Tiago, vai lavar a louça, do Tiago falar, eu vou lavar a louça para ajudar minha mãe. Entendeu? Cadê teu celular? Fala, Jeová. Entendeu? Então, uma das coisas que mais vai nos converter é amar ao Senhor. Porque quando a gente ama Ele, a gente quer fazer aquilo que agrada a Ele. Você não quer ficar distante, a gente não quer ficar distante de quem você ama. Às vezes o pessoal me liga e fala, tem um serviço aí para viajar. A primeira coisa que eu pergunto é quantos dias e qual serviço? Por quê? Porque eu não quero ficar longe de casa por muito tempo. Eu não quero ficar longe de quem eu amo.
E com Jesus tem que ser a mesma coisa. Eu não quero ficar longe de Jesus porque eu amo ele, entendeu? E se você fica longe de Jesus aqui na terra, para você passar a eternidade longe dele é um pulo, entendeu? Então, eu acredito assim que uma das coisas que vai nos fazer servir ao Senhor lá fora, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, é exatamente o eu amo a Deus, eu não quero que ele se entristeça comigo. O cara pega o microfone e não fala, né? Não fala nada, eu vou falar. Fala aí. Eu vou lembrar que eu falo. Que eu ia pegar realmente dessas partes que vocês falaram umas conversações que tem lá fora, nas rodinhas específicas, dessas coisas que, tipo, quando eu entrei, tipo, eu vim com os costumes, umas conversas tortas, né? Mas, tipo, conforme o tempo foi passando, tipo, foi ficando estranho o negócio, sabe? Tipo, e hoje em dia, quando surgem essas conversas, tipo, eu fico. Totalmente desconfortável. Cara, tipo, parece, tipo, tá indo bem, desencaixa o negócio, parece que desencaixa o ambiente, sabe? E aí, tipo, Às vezes as pessoas falam alguma coisa assim, perde a tipo, graça total. você não sabe nem o que falar, né? Você É. fica sem reação. É porque eles parece que pega a gente de surpresa, né? Exatamente. Tá ali, aí você tá conversando, por exemplo. Você viu que o Corinthians ganhou, tal? Vi, tal. Nossa, que jogão, não sei o quê. Tá, não, Conversa errada já. Por isso que né? Não, entendi. Ah, que legal. Nossa, você viu o jogo lá de volta? Você viu a Champions League e tal? Não, meu, jogão, tal, não sei o quê. Nossa, e aquela mulher ali? Você viu? Do nada. nada. Exatamente. você fica. Olha. Né? Tava pegando a empolgação, tava ficando legal o papo, aí corta. Quebra o negócio. Então, acho que é muito de pregar assim fora, né? Tem muito a ver com aquilo que o Espírito Santo desperta dentro de nós, a convivência e a vida com Ele de todos os dias, né? É o diário, né? De todo, aquela coisa da conversa, do papo, da intimidade, da convivência com Ele de todos os dias, né? E é uma coisa que é natural, né? Eu volto a dizer, aquilo que não é forçado. Você ama uma pessoa, meu Deus, você anda muito com uma pessoa, essa pessoa começa a colocar características dela em você, no caso do Espírito Santo, né? Ele começa a colocar características dentro de você. E mesmo diante de erros e pecados que na vida de um cristão são pontuais, né? Na hora ele já coloca aquela tristeza que a gente sente, é o Espírito Santo. Ele se entristece, mas não tipo tristeza, o Espírito Santo no divã, deitado, e o pai falando, não, calma, eu sei que o negócio é difícil lá na terra, você mora no meio, dentro de um monte de gente, que coisa difícil. Não. Ele se entristece como é aquela coisa, não de entristecer, de se desequilibrar emocionalmente, mas se entristece, meu, é aquela coisa de ver que o que você fez é em contraste, total desajustar, total desarmonia com quem ele é. Então, se entristece, aí depois ele vai, se ergue de novo, e você vai convivendo e andando tanto, que aquilo que você fazia antes, que era muitas coisas, até depois de tempo de caminhada, que coisas que no decorrer da sua vida, de 10, 15 anos, era normal, natural, passa depois 20º ano de caminhada com Deus, aí aquele negócio já não começa a bater muito bem dentro de você. É ele te avisando, meu, não tá legal isso. Não tá. Aí essa convivência vai transformando você e isso você começa a transparecer no teu convívio. Comportamento natural, né? É um comportamento natural de alguém que mora, do Espírito Santo, alguém que mora dentro de você, que te ensina, que relaciona com você todos os dias, e você começa a pegar características dele, né?
começa a passar para você. E aí você vai convivendo na sociedade, aí você, não sei o quê. Nossa, mas como que você fez isso? Não, eu aprendi com um amigo meu. Que você tá tão mudado, é realmente a convivência com um amigo que eu tenho. A convivência de tantos anos, acabei, ele é tão legal que, acabei pegando tantos jeitos, tantas coisas dele, né? E isso é verdade mesmo. A gente fala assim que, eu até costumo dizer nesses anos de desfrutar, que parece que a gente está se convertendo agora, porque nesses 5 anos, meu Deus, tanto de coisa que, assim, que o Senhor nos ministra, que a gente vê uma transformação completamente diferente, que coisas que a gente até faz há 5 anos, 10 anos, 7 anos atrás, você fala, é normal. Hoje já não é mais normal, porque alguém está transformando você de dentro para fora, né? Acho que isso é a diferença de pregar realmente o evangelho com a vida. O Fana tinha falado sobre se afastar de Jesus agora, que viver a eternidade sem ele era um pulo, né? Porque a vida de hoje é uma continuidade para a eternidade. Porque se vive uma vida sem Jesus agora, você vai continuar a vida sem Jesus, vai viver sem Jesus a eternidade toda. Se você tiver uma vida de continuidade aqui, de uma vida que você, vou falar até essa palavra, devota ao Senhor, né? Que você coloca toda a sua vida nele, você vive de acordo com aquilo que ele deseja que você viva, a eternidade é exatamente isso. A eternidade é você viver uma vida que glorifica a Deus. Porque tem gente que tem aquela visão de que a gente vai adorar a Deus todo mundo no coral, né? Você vai chegar no céu, você vai receber um crachá, ó, é 6, fileira 6, lugar 7. Aí você vai subir lá na escadinha, vai botar a roupinha e vai fazer parte do coral. Não, é uma vida que adora a Deus, uma vida que glorifica ao Senhor. Só que eu não preciso chegar na eternidade para glorificar o Senhor quando eu posso fazer isso agora. Eu posso falar palavras que glorificam ao Senhor. Eu posso ir falar palavras que glorificam ao Senhor, aí talvez o pessoal está ouvindo já vai usar uma outra linguagem. É falar glória a Deus, aleluia. Não é você cantar o dia inteiro, né? Queima, queima, queima. Não. É você falar coisas que agradam ao Senhor. Simplesmente assim. Que nem o pastor falou, o cara falando aquele conversa torta toda zoada, e você dá uma palavra no meio daquela roda que quebra a roda todinha. E isso glorifica a Deus. Né? O espalha-roda, crente tem que ser espalha. Mano, você é crente, tem que ser espalha-roda. Você chega lá, é como se estivesse com CC. Sabe? Quando o cara solta um pum e chega no meio da roda, é mais ou menos assim. Né? Você vai chegar, você vai incomodar os caras. Você vai chegar lá, ó, o crente chegou. Cheguei. Troca de assunto. Tem que ser assim, poxa. É aquela coisa, né? Tipo, e aí você, olhei, pego, fiquei olhando pra mulher assim, 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 nossa, cara, olha, e nem você, não quero. E você? Aí eu, só com minha mulher mesmo. Ah, tá. Teve um cara me perguntou uma vez, você tá solteiro? Não. Você tá conversando com alguém? Não. Mas você fica com alguém? Não. Ah, tá, mas você tem esse contatinho? Não. Nenhum. Não é possível. Você quer olhar meu celular? Aí eu desbloqueei, abri o WhatsApp, quer olhar? Pode olhar, fica tranquilo, não tem nada no meu WhatsApp que vai me incriminar. Pode olhar, olha aí. Eu acredito em você. E foi um rapaz, achei legal isso, porque é um rapaz que ele tem uma vida, para nós aqui é uma vida meio torta, mas eu nunca preguei assim, falando assim, Jesus para ele. Mas ele veio perguntar de Jesus e de uma vida com Jesus o tempo todo por causa de um comportamento. No momento que eu cheguei, mano, você precisa conhecer Jesus e tal, não. Eu simplesmente trabalhava na mesa do lado dele. E eu só fazia o meu trabalho. Nada, eu nunca falei pra ele que eu era da igreja, de que igreja que eu era, o que eu fazia, nunca falei nada. Eu trabalhava do lado dele. E ele começou a fazer umas perguntas, porque uma vez, a primeira pergunta que ele fez assim, deixa eu te perguntar uma coisa, você é crente? Eu falei assim, é mais ou menos isso. Eu não gosto de ser chamado de crente, mas é mais ou menos isso. Por quê? Sabia, tinha certeza. Tinha certeza que você era crente. Do jeito que você é assim, ó. Aí começou a conversa, porque eu também fiquei, que jeito, não tô entendendo nada. E aí começaram as conversas, porque ele começou a me perguntar as coisas, e eu nunca fui falar para ele diretamente sobre Jesus. Porque eu creio dessa forma, e eu acho que todo mundo aqui na roda também crê dessa forma. Tem horas que o Espírito Santo vai te levar a pregar sobre Jesus.
E você vai intencionalmente falar, você precisa de Jesus, Jesus ama você e tal, não sei o quê. E tem horas que intencionalmente você não vai falar de Jesus. Intencionalmente você vai viver a sua vida. E aí Jesus vai transparecer através de você. É que uma pessoa que você esporadicamente, uma vez ou outra vai ver, é bem possível que ele te leve a você Legal. pregar e falar de boca de Jesus para aquela pessoa. Agora, uma pessoa que você vai conviver todos os dias, é bem provável que ele te conduza a você ir lá num trabalho, por exemplo. Até porque a gente não é pago para pregar o evangelho. A gente é pago para trabalhar. Exatamente. Então você vai lá, você vai chegar, você vai fazer o seu trabalho, tal, cumprir lá. E aí o Espírito, ele prega na linguagem não verbal, né? Ele se encarrega de pregar a língua através da gente mesmo. Então, é aquela coisa, né? É uma educação, é um jeito, é um princípio, é uma maneira, é uma forma de conduzir e tal. E isso tudo as pessoas ficam observando a gente, né? Vai andando, as pessoas ficam. Aí, até na rua, você tá ali, passou uma mulher e você seguiu sua vida direto. Tem pessoas que estão olhando você, observando. Te deu o troco errado, e você foi lá, devolveu o troco, tal. Todo mundo tá observando isso, né? Todo mundo. As pessoas, a gente pensa que não, mas tem gente observando. É um Big Brother, né? A galera ficou observando. Fica de olho em você. Tem uma frase que atribuem a Lutero, que ele fala assim, pregue sempre, se necessário, use palavras. Sim. Né? Então, assim, desde sempre a gente sabe que a pregação do evangelho é muito mais pela obra que é feita em você do que aquilo que sai da sua boca. Não sai da sua boca, estou falando diretamente de pregar exatamente, né? Que é o que a gente fala também prega, né? Também faz parte do comportamento. Mas isso é natural daquele que já é transformado. Então, se você percebe que a sua vida se você não está vivendo essa conduta que te leva a ser um cristão reconhecido, ser reconhecido como cristão, tem na hora de você orar mais, porque muito provavelmente a sua vida de oração está em falência, já decretou falência faz muito tempo, você tem que entrar em recuperação judicial da sua vida de oração, pedir para o Senhor recuperar você judicialmente, vai falar com o seu credor, Jesus, eu preciso recuperar aí minha vida de oração, ele vai te dar aval, você vai recuperar sua vida de oração, vai quebrar essa falência, e agora você vai começar a viver uma vida de oração de verdade. Porque a gente fala muito, mas assim, eu já vi muita gente que entrou nessa, e o cara voltar para os caminhos não é fácil. Não é fácil. É algo extremamente complicado. É fácil, pro cara cair é fácil, porque a gente sempre bate na mesma tecla do cara sempre ter uma vida de oração e de santidade. Porque para você tropeçar e cair e ficar prostrado, é um pulo. Ou só um chute na pedra, né? Escorregou, caiu. Se você não tiver uma vida de oração, é que o pastor falou, né? É pontual, o pecado é pontual. Mas se você pontua 1, 2, 3 vezes e que cai, aí você fica lá, cara, e cair não se arrepender. Assim que a pessoa peca, o acusador, ele já vem Pra cima. Cara. Quem é aquele cara que erra e não quer ir pra igreja, né? Peca e não vou pra igreja, eu tô muito sujo, eu tô... Acusação. Porque todo mundo, eu já passei por isso várias vezes. Passou por isso. O acusador, ele vem logo em seguida. Porque primeiro que ele tem legalidade. Sim, pelo pecado. Né? Só que a partir daquele momento que você abriu a boca e rasgou o coração, pediu perdão, acabou. E aí, mesmo sem ficar aquele resquício, só você, todo mundo é santo na igreja. Você que é o impuro. Você é o filho de Jezabel. Olha aí, você. Que isso? Vai fazer o que lá? Vai, aproveita que você já pecou, já abre a porteira, já logo. Mas é assim mesmo. Né? É tudo para fazer você permanecer prostrado. Pecado pro cristão tem que ser... como é que é? Tem que ser crime culposo, né? Aquele que sem intenção de pecar. Então, se não tem intenção nenhuma de pecar, você pecou porque você pecou. Você falou uma coisa que não deveria falar, você viu uma coisa que não deveria ver, mas não foi porque você premeditou aquilo, porque pecado premeditado é um problemão, né? Porque você já pecou lá na intenção,
Aí já é dois crimes, né? Aí já são A dois crimes, intenção, exatamente. A a intenção intenção e a morte. e acho que o plano também já são três, né? Porque você pensou, você planejou e foi E até o final, executou, entendeu? executou. Porque se o cara pelo menos parasse no planejamento, né? Deixa pra lá. Exatamente. Mas, poxa, Jesus Cristo, tá A amarrado isso pena aí. para crime premeditado é maior. É maior, é inferno. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E você que se perdeu, busca uma igreja para você ter apoio, porque sozinho você não vai conseguir. Sozinho não volta, sem chance. Na verdade, ninguém vence sozinho. Ninguém vence Ninguém nada vence sozinho. nada sozinho. Nós precisamos do ambiente da comunhão, né? A própria palavra nos diz, né? É melhor andar em dois, porque se um cair, o outro levanta. E aí, uma das coisas que acontece também é o cara que tá caído não querer levantar. Tem E isso fica também. com raiva daquele que fica puxando ele para levantar, entendeu? Eu falo isso porque eu já fui esse cara que tá caído e ficou, não, me deixa aqui, me deixa, não me liga mais não. Eu não cheguei a falar isso, mas o que eu pensava era exatamente isso. E porque a gente acaba, o pecado nos faz desvalorizar as pessoas boas que estão próximos de nós. Então, se você anda com pessoas ruins, vai chegar uma hora que você não vai enxergar a qualidade das pessoas boas que te cercam. E isso é muito sério. É por isso que adolescente, quando tá contaminado, ele pega a birra da mãe, pega a birra do pai, Só quer saber de amigo? aí faz um inferno na vida da mãe e do pai, e os amigos é que são legal. Aí na hora que se dá mal, quem é que se ferra? Os pais. Os pais, os amigos somem, Exatamente. entendeu? Então é isso, nosso programa está chegando ao fim. Você vai querer Fala um falar negócio, agora? Não falou isso o programa que- inteiro. Não. Aí na hora de finalizar, É só que. Eu que usei o microfone aqui. Agora no final, ela vai encerrar, vai chamar. fala aí. É só isso que você comentou das pessoas que a gente tem por perto tentar ajudar e a gente rejeitar. Esses dias, eu até tinha esquecido que eu tinha falado isso. Esses dias, quando a Ana tava aqui, a minha irmã, ela falou que teve um dia que ela chegou pra mim e falou pra mim: essa série que você tá vindo não é de Deus, é errado, velho. Porque, tipo, o nome da série é Lucifer, na Netflix. E aí eu falei, eu nem lembro do que eu falei, e ela falou que depois que eu falei, eu virei pra ela e falei: mas eu só falei porque eu queria que você calasse a boca. Ela falou que eu falei, eu nem lembrava disso. Então, e hoje, recentemente eu tenho pensado bastante cara, que a Ana foi uma das pessoas que Deus mais usou pra ministrar a minha vida. Tipo, de perto. Então, tipo, eu tomei uma, tipo, linda do Espírito Santo. Falou: ó, toma aqui uma aqui, eu preciso deixar de ser trouxa. Usou bastante. Exatamente. E é isso, né? E você ficava bravo, né? Eu ficava bravo, mano. Só indicação pra quem gosta de história assim e tal, uma série de livros pra você ler. 60. Fica dentro da Bíblia. Você abre lá, são 60 livros, uma série maravilhosa. Vou te falar que tem umas histórias, não é não? Umas histórias mirabolantes, uns negócios assim, cara, que você pensa. Tem estratégia de guerra, tem drama, tem romance, tem reconciliação, Tem crimes. tem crimes hediondos, crimes assim que meu, você não vê. Você acha que você já viu podcast de crime, irmão? Lá em Juízes tem um pesado. Tem filme de terror. Cara, Lá em Apocalipse tem um monte de terror. tem alguém que morre pelo amor da vida dele, mas no final ressuscita ainda. Mano, o negócio é punk. Tem filme de herói. Tem filme de herói. Tem filme de. O filme de terror assista Os Sete Flagelos. Você gosta de plot twist? É cheio de plot twist esses livros aí, cara. Leia que é maravilhoso. Né? As 10 pragas. Tem as 10 pragas, só livro. Só filme bom, só coisa Tem boa. reviravolta. Tem reviravolta demais. Nossa, tem uma coisa maravilhosa. Então é isso, pessoal. O programa infelizmente chegou ao fim, mas não fica triste não, porque no sábado que vem tem mais. E se você é uma dessas pessoas que reconhece que você precisa de uma ajuda, que você não conseguiu vencer sozinho, chama a gente no direct, procure a orientação. Se você conhece um cristão de verdade, gruda nele, porque tá escasso. Porque tá escasso, mas ainda tem muitos, né? Em nome de Jesus vai ter mais, porque você vai ser um. Então, o programa chegou ao fim. Hoje tem culto,
Amanhã tem culto, nós ficamos na estrada do Campo Limpo, 2665. Então vem nos fazer uma visita, tá bom? E se você precisa de ajuda, né? Se você precisa de ajuda na sua caminhada com Cristo, chama a gente no direct que nós temos uma equipe preparada para te ajudar, tá bom? Fica com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo programa.